onde nós vamos discutir o multiverso da eclesiologia, né? Hoje essa palavra multiverso está em voga aí, né? Você que gosta de Homem-Aranha sabe muito bem, né? Então hoje discutimos tanto multiverso, são múltiplas formas dentro de um mesmo universo. E pensar teologia sem pensar a pluralidade dos espaços e das circunstâncias sociais e culturais que vivemos é não entender a eclesiologia. A eclesiologia não pode ser formatada em um lugar e padronizada em um planeta com tantas diversidades, um país como o Brasil, até mesmo dentro do Rio de Janeiro, nos grandes redutos sociais e subterrâneos da fé, nós temos um grande desafio de ser igreja em tempos tão líquidos e tão complexos. Para isso, pensar teologia de ontem para hoje ou de hoje para ontem, pastor Walter Júnior, grande mestre e amigo. Boa noite a todos vocês. Acredito que estamos nos comunicando. Boa noite a todos vocês. Eu quero agradecer à direção do Seminário Teológico Batista Carioca pela chance de, mais uma vez, dividir reflexões com vocês. No próximo semestre, às terças-feiras, nós estaremos juntos aqui, tratando sobre história do cristianismo medieval e da reforma, e também a matéria de eclesiologia, que é o estudo da igreja. Aqui o seminário tem um espaço muito destacado no meu coração, não é? Vi aqui, sendo diplomado, Sérgio Manuel, é um amigo pessoal a quem devoto um carinho muito distintivo, porque ele foi a primeira pessoa que me trouxe aqui na Zona Oeste, há muitos anos atrás, não precisa dizer quanto tempo, que isso não ficaria bom para ele, nem para mim, mas nós nos conhecemos, ele me trouxe para pregar aqui numa igreja em Campo Grande, onde ele trabalhava. Eu não sabia nem entrar em Campo Grande, marcou comigo um ponto num lugar de comida, que crente não bebe, mas come. E aí, ali, eu cheguei até a Zona Oeste, depois de alguns anos, vim pastorear aqui na região, estou por aqui já há quase 14 anos, e alguns desses anos militando aqui com a área da teologia no Seminário Teológico Batista Carioca. Bom, vamos então ao que nos propõe hoje, a igreja e seu multiverso, as inúmeras configurações das igrejas ontem e hoje. Falo primeiro de onde me dirijo. Me dirijo da paixão que tenho por igreja. Quando eu nasci, meus pais já eram batistas. Então, eu sou batista há mais tempo do que sou crente. Porque quando me converti, já tinha 8 anos e eu já era de uma igreja batista. Porque no meu tempo de criança, havia uma organização nas igrejas batistas chamada Rol de Bebês. Então, quando a mãe ganhava neném, e a visita de algumas mulheres da igreja, aquela mãe. E ali no Rol de Bebês eu já fui arrolado, então já era um número na instituição. Então, eu me converti anos depois, mas já era batista. Então, eu sou mais tempo batista do que servo de Jesus, né? Se você é calvinista, pode dizer que era predestinado, é um problema seu. Mas eu a vejo assim. Tenho paixão por igreja porque fui formado na igreja. Conheci a literatura através de Bíblia. Musicalmente, fui formado também em igreja, porque criança e igreja acabam mexendo com música. E eu sou apaixonado por música, em que pese não ser músico, mas sou apaixonado por música. Conhecer outros lugares, outras pessoas, outras cidades, tudo por conta de igreja. Jovem, fui para o seminário. Com 25 anos, me formei, fui ordenado pastor. E, então, estou com 50, farei 25 anos de ministério esse ano. Então, a minha vida inteira está na igreja. Minha paixão é a igreja de Jesus Cristo. Quando falamos sobre multiverso, a ideia é exatamente produzir uma reflexão / provocação. Quando foi lançado o tema, algumas pessoas me procuraram, me abordaram, dizendo, não, mas esse tema não tem nada a ver, essa palavra não tem nada a ver com igreja.
Essa palavra não cai bem para falar sobre igreja. E a ideia do multiverso causou espanto, causou espécie. Obviamente, o Renato já deu aqui a dica, você que viu o Homem-Aranha e tal. Pois é, eu não vi o Homem-Aranha. Eu acho o Homem-Aranha um herói chato, enjoado. Eu gosto do Homem de Ferro. Não sei se ele é da Marvel, não sei se ele é da DC Comics, mas a verdade é que eu acho o Homem-Aranha chatinho. Ele é muito politicamente correto. Então, o Homem-Aranha, Capitão América, são heróis que eu particularmente não gosto. Eu gosto de gente mais azeda. Todavia, a palavra multiverso ela não é guardada exclusivamente para esse campo da sétima arte. A palavra multiverso ela pode ser analisada sobre vários aspectos, em que pode ser uma palavra. Fui advertido por uma pessoa muito culta do estado das Minas Gerais, falando da Faculdade Batista, do estado das Minas Gerais, me advertiu. A palavra multiverso não está no dicionário. E eu disse àquela pessoa, o dicionário não dá conta da fluidez contemporânea da língua hoje. Então, o dicionário ele é parado, ele é fixo. Ele não dá conta da fluidez, principalmente das formas de comunicação digitais que nós temos hoje. E o conhecimento hoje ele é tão exponencial que um dicionário pode não dar conta. Uma outra coisa que quero que você tenha por base da minha reflexão hoje é que o nosso problema da teologia, da eclesiologia, da história, da política, da sexualidade, do comportamento humano, do conceito de família, do conceito econômico, passa por um problema hermenêutico. O nosso grande desafio é estabelecer valores hermenêuticos equilibrados com o tempo e lugar onde nós estamos. Nós tivemos agora o testemunho do Renato dizendo que no Acre, mulheres não subiam ao púlpito e hoje mulheres já estão falando na igreja, ocupando espaço. O que é isso, senão um trabalho hermenêutico? O que é isso, senão uma nova leitura sobre um assunto que já é conhecido e que foi lido de uma determinada forma até um tempo e que passa a ser lido de uma outra forma em outro tempo em função das conexões que são estabelecidas. Então, a nossa questão hoje é hermenêutica. Se eu pudesse escolher uma área exclusiva para me dedicar, seria a hermenêutica. É a área do conhecimento que mais me chama a atenção. Vale a pena ler Paul Ricoeur, que trabalha com muita propriedade a questão da hermenêutica bíblica e extrabíblica, porque hermenêutica é uma questão da vida. Se você não tem o domínio da expressão hermenêutica, vá à mitologia grega e pense, então, na divindade Hermes, e você verá que é alguém que está imbuído de levar a mensagem dos deuses. Então, quando nós falamos de hermenêutica, nós estamos falando de uma área do conhecimento, da ciência, que trata da interpretação, da comunicação e da transferência de informação. Sobre multiverso, e quero me deter inicialmente sobre multiverso, para não falar mais dele depois, ele é apenas uma provocação que serve de base para a nossa reflexão hoje. Multiverso, eu trago uma versão, uma interpretação e uma hermenêutica sobre multiverso. O que é multiverso? Conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o que vivemos. O multiverso tem essa possibilidade de narração. Conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o que vivemos. Será que você pode abstrair e entender que nós estamos dentro de uma grande bolha e que talvez existam à nossa volta outras bolhas que não a nossa? Então, quando se falava do Acre, eu tenho um desejo muito grande de conhecer o Acre. Do ponto de vista evangélico, sim. Do ponto de vista da evangelização, sim. Do ponto de vista dos ribeirinhos, sim. E tenho curiosidade de conhecer o Acre do ponto de vista geográfico. E eu fiquei olhando para você falando sobre o Acre, e aí eu pensei, ele sai de uma bolha, que é o Rio de Janeiro, e ele vai para uma outra bolha, que é uma outra religiosidade, talvez, uma outra mentalidade, uma outra região, com uma outra geografia.
Aqui a gente anda de carro no chão, lá anda de barco, é voadora, é canoa. Aqui a gente é mordido por um tipo de mosquito, lá é outro, e ele deu uma aula de biologia aqui, de mosquito aqui para gente. Então você vê que existem mundos e mundos. Quando a gente fala de multiverso, a gente está falando de um conjunto hipotético, porque a gente não consegue colocar num tubo de ensaio. É um conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o que vivemos. Então eu convido você para ser um pouco humilde e pensar na possibilidade, porque é um conjunto hipotético, de que existem outros mundos além do nosso. Eu estou trafegando numa área que eu não sei dizer de qual área científica, mas não na teologia. Não vem me perguntar se Jesus vai salvar o outro mundo, se ele veio para esse outro mundo hipotético possível. Não crie birutices, porque eu não vou te tirar delas. Mas eu estou convidando você apenas para pensar, olha, pode ter coisas que a gente não alcança. É uma questão hermenêutica. Quando nós falamos de igreja e seu multiverso, eu estou chamando você para entender, então, que existem mundos diferentes dentro do conceito de igreja. E existem igrejas completamente diferentes da sua, daquela que você faz parte, daquela que você acha certa, e talvez igreja que você nem classifique como igreja. Mas é um multiverso do conceito de igreja. Eu poderia, se não fosse antiético, citar aqui para você alguns grupos que são chamados de igreja e que, para mim, não merecem este adjetivo de igreja. Mas eu estaria desrespeitando a minha própria fala quando digo a você que é possível existirem multiversos da igreja. Porque existem grupos que, para mim, não preenchem o checklist. Mas talvez eu esteja equivocado no meu checklist e eles sejam apenas uma forma diferente, um conjunto diferente, hipoteticamente, do mundo em que eu vivo. Aquilo que eu chamo de igreja pode não ser aquilo que a minha filha chama de igreja. E eu não tenho dificuldade de dizer para você que o que eu chamo de igreja hoje não é o que eu fui criado em igreja. Não é a igreja de que eu era criado. Para você ter uma ideia, a minha mãe está nos assistindo online. A tecnologia promove isso. E minha mãe deve lembrar, sentada na sala da sua casa, na capital da Baixada, em Mesquita agora, nos assistindo, que eu vivi uma época, a capital da Baixada. Você quer conhecer o melhor lugar da Baixada Fluminense, você vai à bela e frondosa, espetacular, desenvolvidíssima cidade de Mesquita, a qual me candidato a secretário de turismo. Peguei uma época de igreja onde mulher não podia usar calça comprida, com base num texto bíblico. Alguém pega um texto do Pentateuco e diz assim: mulher não use roupa de homem, homem não use roupa de mulher. Depois, a mulher poderia usar calça comprida na vida social, mas não podia entrar no templo com calça comprida. Eu fui criado nessa igreja. Essa igreja ela não existe mais na maioria dos lugares, na maioria deles. E deve ser respeitado cada categoria de igreja. Então, veja, na minha primeira experiência pastoral, voltando a falar de Minas Gerais, foi em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, na Grande BH, no município da Grande BH, chamado Santa Luzia. Fui pastorear uma igreja no meu último ano de seminário, trabalhar com aquela igreja que estava sem pastor. E nas minhas primeiras visitas, um grupo de irmãs visitou o gabinete pastoral. Eu estudava aqui no Rio de Janeiro de segunda a sexta, meio-dia, pegava um ônibus, ia para BH, ficava sexta, sábado, domingo à noite, voltava, ia para o seminário para terminar o curso, aquela dinâmica. No sábado de manhã, 3 irmãs entraram no gabinete e disseram: pastor, nós queremos fazer um pedido ao irmão. Você pode dizer: nós queremos que o senhor libere a calça comprida para mulheres em nossa igreja. Aí eu guardei um pouquinho do que pastores mais experientes falaram e eu disse assim: mas como assim? Não, porque aqui é proibido, não pode a gente usar calça comprida na igreja. Eu falei: eu não posso, aí guarde aí, você que está entrando no seminário agora, guarde o que eu vou lhe dizer. Eu disse: eu não posso liberar aquilo que eu não proibi. E essa frase não é minha, eu aprendi de alguém mais experiente. Eu não posso liberar o que eu não proibi. E lá continuou a regra que valia.
É um multiverso. É um conceito de igreja. É uma questão hermenêutica? Sim. É místico? É utópico? Místico e utópico são coisas distintas ou iguais? Depende do que você entende por mística e depende do que você entende por utopia. Por exemplo, Vasco voltar à primeira divisão. Utopia. Percebe o que é utópico? É algo completamente fora da realidade. É uma coisa quase insana. Então, veja, dependendo do que hermeneuticamente eu entendo por místico e por utópico, é o meu conceito de igreja. Inclusive, quando nós falamos de multiverso, alguém diz, olha, essa frase, essa palavra, ela não se aplica à igreja, porque ela fala de uma utopia. Mas não seria a igreja utópica, dependendo da nossa visão de utopia e de místico? Os cientistas da religião aqui presentes, os especialistas, poderiam nos ajudar agora. O conceito de mística, o conceito de utopia. Quando a gente fala de multiverso e procura no Google, é uma palavra muito usada pelo pessoal da astronomia, a ideia do multiverso. E a astronomia manipula alguns valores que são muito peculiares da astronomia. Eles manipulam luz, manipulam velocidade, manipulam partícula, manipulam átomos. A astronomia manipula, grosso modo, esses 4 elementos: luz, velocidade, partícula e átomo. Quando nós falamos de multiverso na igreja, nós estamos manipulando conceitos de ortodoxia e ortopraxia. Então o tio explica o que é ortodoxia. Ortodoxia é crer do jeito certo. Há um jeito certo de crer igreja. E deixa eu lhe contar uma coisa. Há um jeito certo de crer igreja hoje e havia um jeito certo de crer igreja no ano 380, depois de Cristo, que foi um ano muito importante para a história da igreja. Há uma ortopraxia correta, o jeito certo de fazer igreja. Uma coisa é crer no que era a igreja, ortodoxia. Ortopraxia é o jeito certo de fazer igreja. Então pense direitinho, será que nós temos condições de engessar o conceito de igreja e negar o multiverso? Eu acho que não. A sociedade hoje discute valores que são gerais. Por exemplo, família e casamento são valores hoje discutidos a partir do prisma do multiverso. Aliás, família e casamento são coisas iguais ou diferentes? Dentro do ambiente eclesiástico, um casal sem filhos é uma família ou não? Ou uma família só começa com a chegada dos filhos ou não? Então, você veja que existem multiversos. A questão da sexualidade. Sexo, gênero, orientação sexual são coisas distintas. Multiversos. Quando nasci, era tudo a mesma coisa. Menino era menino e menina era o quê? Menina. Eu tenho até medo de dizer, porque está online, e aí, de repente, eu sou processado por homofobia. Eu só estou dizendo que lá atrás uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra. Hoje há um multiverso. Ações monetárias. Eu sou do tempo da cédula, do dinheiro, do cruzeiro. Hoje você tem cédula. Aliás, pagar as coisas em dinheiro hoje é um prejuízo, porque você fica esperando o troco muito tempo. Você incomoda quando paga com dinheiro hoje. Mas eu sou do tempo da cédula. Cédula, transferência bancária. Eu avancei, viu? Eu faço Pix. Mas já tem o Bitcoin, criptomoedas, multiversos de movimentação monetárias, políticas são multiversos. Existem políticas públicas, políticas partidárias, políticas eleitorais, política constitucional, política judiciária, é tudo multiverso. Eu não vou entrar no campo da teologia, porque não é a proposta de hoje, mas igreja também é multiverso. Existem várias possibilidades. E me proponho, então, a partir desse momento, caminhar com você em algumas possibilidades históricas. Porque de que lugar falo eu? Do lugar do historiador. Então, eu expliquei para você onde nasci, como nasci, e quero dizer para você de onde falo. Do lugar do historiador. Primeiro, eu vou caminhar com você em alguns rápidos minutos
numa tentativa de fazer uma linha histórica da igreja com você, com muitas limitações, quase mais limitações do que informação. Mas quero deixar claro para você uma coisa que é fundamental. É que nós vamos definir os limites do nosso olhar e de para onde olhamos. Porque quando falamos em multiverso, qualquer que seja o tema, e eu falei de alguns, falei de família, falei de sexualidade, ações monetárias, questões políticas, nós temos que entender que não damos conta de enxergar o todo desses temas. A possibilidade é nula. Então, o nosso olhar precisa ser concentrado, dirigido. Os colegas, os amigos formados hoje, que são diplomados como especialistas em ciência da religião, trabalharam exatamente um tema onde foi feito um corte temporal, temático, para chegar à sua dissertação para a conclusão do curso. Quando eu falo de igreja e vou explorar historicamente, eu quero deixar claro a você que o meu limite de olhar é o olhar do mundo ocidental. E a grande divisão do mundo, creia, não é entre Lula e Bolsonaro, nem entre Rússia e Ucrânia, nem Flamengo e Palmeiras. A grande divisão do mundo, e ela é determinante para a história da humanidade, é a divisão entre Oriente e Ocidente. Aliás, divisão essa que a gente não sabe exatamente onde começa um e termina o outro. Há um país do mundo que está hoje na mídia com muita força, que é a Rússia, que a própria Rússia não sabe se ela é ocidental ou oriental. Há uma crise grande, e eu estou falando agora da geopolítica, se a Rússia é ocidental ou oriental. Preste bem atenção. Todas as religiões monoteístas do mundo conhecidas são de origem oriental. Inclusive, o cristianismo, ele é de origem oriental. Mas a nossa prática nada tem a ver com o Oriente, ela é um cristianismo ocidentalizado. Então, a gente vai resolver isso hoje, isso talvez num curso extra que a direção do seminário me convide para a gente conversar sobre essa questão, mas ela é ampla. Então, Ocidente é o que nós vamos ver aqui. Bom, em que pese o nosso olhar ser ocidental, o cristianismo surge no Oriente. E quando pensamos em igreja, qual é o primeiro lugar que a gente pensa em igreja? Qual é a sua primeira explosão de ideia quando fala igreja? Geralmente a gente diz assim, Mateus 16, Jesus dizendo, e edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obviamente, Jesus usa o vocábulo igreja, mas nos evangelhos nós não temos uma igreja. Há uma citação de Jesus, inclusive exclusiva da narrativa de Mateus, que não está registrado no evangelho de Marcos, nem no evangelho de Lucas, nem no de João. Jesus falando sobre igreja. Mas quando olhamos para a igreja e os seus multiversos, ou seja, os jeitos diferentes de ser igreja, as bolhas distintas de ser igreja, nós devemos olhar para o livro de Atos dos Apóstolos. E promovo a sua reflexão nos episódios dos capítulos 12, 13, 14 e 15 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulos 12, 13, 14 e 15, eles são centrais para refletir o momento inaugural da igreja. Obviamente, Estevão é o primeiro mártir da igreja. Mas Estevão está como mártir de uma igreja que surge dentro da cantina do templo judaico, me permita a alegoria da cantina, nos corredores do templo judaico, porque Jesus ensinava nesses corredores, e os discípulos de Jesus, que se tornam apóstolos, ou seja, aqueles que vêm após o mestre, começam o seu ministério naquela região. Agora, em Atos 12, nós temos um problema. O bom Pedro está em contato com impuros, com gente ímpia, e há um cristianismo originário palestinense que não está na mão de Pedro, surpreendentemente, está na mão de um irmão do Senhor, que durante o ministério do Senhor não botou a cara em tempo nenhum, mas surge como líder da igreja, chamado Tiago,
e é raiz, é brabo. Tiago quer que qualquer outro que não judeu se chegue a essa igreja, compra toda a ritualística do judaísmo, inclusive a circuncisão. E Pedro está no meio do caminho, porque tem um doido do outro lado, chamado Saulo, que perseguia os crentes, mas, de repente, num desses multiversos da vida, onde as bolhas se encontram, ele teve uma experiência, e ele agora é de Jesus, mas ele prega para a gente que não é judeu. Ali a gente tem o primeiro choque de multiversos. A gente tem uma igreja palestinense, núcleo duro de Jesus, da Palestina, e um grupo que está mais ligado à turma de Antioquia, é uma turma que está na dispersão e que agora se chocam e tem uma crise. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, se não estou enganado, há aí uma assembleia da primeira igreja batista em Jerusalém, quando o apóstolo Paulo vem para prestar relatório na Assembleia Convencional do porquê anda batizando gente que não é da circuncisão. E Tiago tem um núcleo duro, está aqui os conservadores, os batistas de quatro costados, os raiz, os que não querem ceder 1 milímetro, porque a lei precisa ser cumprida. E veja, eu não estou criticando esse grupo, eles querem cumprir a lei porque eles têm medo do exílio babilônico. Lembre, fariseu não é do mal, fariseu quer apenas o cumprimento da lei. Ele não quer passar por aquilo de novo. A gente tem um choque de mundos. São multiversos desta igreja nascente. E se você acha que disputar igreja é uma coisa do século 20 e 21, você está enganado. No livro de Atos já há uma tensão naquilo que se chama igreja. Bom, depois do livro de Atos, eu preciso andar com você na história. As epístolas paulinas vão criar um outro mundo de igreja. E agora a gente tem efetivamente multiversos de igreja. Porque ao ler os escritos paulinos, você tem carta de Paulo aos romanos, a uma igreja em Roma que não se sabe quem fundou. Você tem cartas do apóstolo Paulo aos Gálatas e não é uma igreja, são várias igrejas na região da Galácia. Efésios, Filipenses, na cidade de Colossos, na cidade de Tessalônica, aliás, uma cidade importantíssima para a história da igreja do ano 380, com o edito de Tessalônica. Portanto, várias igrejas. E você já reparou que o que Paulo diz para uma igreja, muitas vezes é diferente do que ele diz para outra igreja? Você já conseguiu perceber isso ou não? Você viu aquele texto de Paulo em Coríntios, assim, a mulher esteja como na igreja? É isso aí, mas boca fechada. Mulher esteja calada na igreja. Pode nem fazer pergunta. A mulher, se quisesse fazer pergunta, fazia a quem, meus irmãos? Ao marido e aonde? Em casa, depois fechar a porta. Para ninguém nem saber que ela está fazendo pergunta. E Paulo diz isso na carta aos Coríntios. Agora eu pergunto, Paulo repete essa recomendação em outra carta? Não, são os multiversos. Era uma realidade de Corinto. A mulher não pode cortar o cabelo, a mulher não pode falar, isso, aquilo. E se nós pegarmos esse texto e colocarmos ele como regra de fé e prática absoluta no século 21? Respeitamos os multiversos? A Bíblia é um multiverso? Ou como encaramos esses problemas eclesiológicos? E eu ainda estou em o Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, e ele fala sobre as questões dos dons espirituais, ele não fala em outra carta. Agora, a questão da lei, ele não fala de forma tão veemente quanto as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia, o problema central é o problema da relação desse judaísmo palestinense, esse cristianismo duro da Palestina e o cristianismo da dispersão. Multiversos, são igrejas com características distintas. Depois das epístolas de Paulo, você pode encontrar ainda em um Novo Testamento as igrejas do Apocalipse. São mundos diferentes. São igrejas que parecem que saem de um conto de mitologia. Porque o que as cartas revelam sobre as igrejas são igrejas extremamente mitológicas.
conheço as tuas obras. Sei que não é quente, nem és o quê? Frio. Você é morno. E por isso eu estou a ponto de Jesus de fazer o quê? É bom nem falar que alguém está online pode estar jantando. Mas é aquilo que o texto diz. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma igreja que começa a flertar com a realidade do martírio. Já é uma outra igreja, completamente diferente. Aquela que a gente chama de igreja perseguida. E, meus irmãos, olha, do final do Novo Testamento, seja lá quando for o final do Novo Testamento para você, você pode colocar com João Apocalipse no ano 100 depois de Cristo, 98, 95, fica à vontade. Se você é daquela turma que gosta de dizer que segunda carta de Pedro foi no meio do segundo século, em 125, gente já datou segunda Pedro até 175 depois de Cristo, especialistas datam segunda Pedro lá para frente. Eu não tenho problema com isso, nós estamos discutindo isso com você. Fato é que quando o Novo Testamento se encerra, nós estamos dentro de um cenário de uma igreja perseguida. E essa é uma outra igreja. A igreja que não discute teologia. Essa igreja perseguida dos anos 100, dos anos 200 e do ano 300 até o ano de 313, com o Edito de Milão, com Constantino, é uma igreja que não tem tempo, paciência e condições emocionais para produzir nada de teologia. É uma igreja que defende a sua fé. É uma igreja apologeta. É um outro mundo de igreja. Produz um saber teológico, mas de matriz apologética, ou seja, de defesa da fé. Não é uma igreja que construirá hinos teológicos. É um multiverso diferente. É igreja diferente. É ser igreja diferente. É igreja com valores diferentes. Então, pense comigo. Leia Atos dos Apóstolos. E como é que é o batismo? A fórmula do batismo é em nome de Jesus. Leia batismo no Evangelho de Mateus. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma construção completamente diferente. São mundos diferentes. São multiversos diferentes. A igreja é perseguida. Os cristãos morrem nas mãos do Império Romano até o ano de 313, com o Edito de Milão. E aí nós temos uma igreja legal. Quando Constantino assume o poder imperial, ele vence Magêncio na batalha de Ponte Milvia, e ele se torna o imperador de Roma. O que acontece ali é que a igreja deixa de ser uma religião clandestina e passa a ser oficial, passa a ser legalizada, ou seja, ela é permitida no Império Romano. E todo o patrimônio que a igreja tinha e era subtraída pelo Império, Constantino determina que seja devolvida. A igreja agora começa a ter bens. A igreja começa a construir templos. Um grande templo é dedicado à mãe de Constantino. Constantino passa a ser o benfeitor da igreja. O culto muda. Com Constantino, segundo Justo Gonzalez, aparecem os corais. Porque antigamente, antes de Constantino, quando a igreja era perseguida, a reunião era no cemitério, a reunião era na catacumba, era no meio da floresta, o irmão pegava o inário, olha, eu vou cantar um hino hoje, hein? Mas como o imperador vem à igreja, não dá para cantar qualquer um desafinado. A gente precisa selecionar as melhores vozes. É um outro mundo. É um multiverso. É uma igreja que o culto agora tem áreas teatrais por causa da presença do imperador. E eu não estou falando de worship no século XXI. Eu estou falando de culto com áreas teatrais no século IV. Se você pensa que isso é uma coisa nova, a luz que pisca, a fumaça que sobe, só não tinha ocasião porque não existia, mas era teatralizado. Igrejas, multiversos. No ano de 380, que eu já citei aqui, com o edito de Tessalônica, o imperador Teodósio muda o conceito de igreja. Ele diz, agora a igreja é a única religião oficial do Império Romano. Teodósio diz, olha, qualquer outra religião não é legal. Só é legal agora ser cristão. Isso muda completamente a igreja e o planeta igreja se torna outro de novo.
Porque esta igreja, de perseguida, agora ela passa a ser perseguidora. Esta igreja massacra qualquer outra religião dentro do seu campo geográfico. É uma igreja oficial, com Teodósio, que vai dar origem àquela igreja que é temida, aquela igreja que é marginalizada, aquela igreja que é rejeitada para nós, que é a igreja medieval. A igreja do medievo, ela é gestada no Edito de Tessalônica, ou seja, ela é gerada quando Teodósio diz, olha, não pode mais ter nenhuma religião aqui, só o cristianismo. E muitos de nós louvaria a Deus para dizer, glória a Deus, agora está tudo certo. Assim como muita gente clama hoje, que a gente tenha um presidente que seja evangélico para resolver tudo. Gente, a história ensina a gente a não pagar os micos anteriores. Então, por favor, a gente não precisa de um presidente evangélico, a gente precisa de alguém que presida para o bem do povo. Efetivamente, nós precisamos pregar o evangelho a papel da igreja. E os senhores e senhoras estão se formando exatamente para isso, para servir bem ao reino de Deus. Porque quando a igreja tomou o poder, nós entramos naquilo que é chamado Idade das Trevas, uma igreja medieval. Aliás, uma provocação, eu sou apaixonado pela Idade Média, amo a Idade Média, gostaria de ser um medievalista, e preste bem atenção, na Idade Média existem muitas coisas belas e boas, inclusive na igreja. Mas no senso comum, a igreja medieval é vista como a igreja obscurantista. E isso não é a total verdade, não é fato absoluto. Durante o período medieval, surgiu uma igreja das ordens. E vale a pena você observar o que eu chamo de igreja das ordens. Geralmente, tem um papo assim, a igreja protestante ela é toda rachada, são várias denominações. Quais são as denominações que você conhece? Eu sou de um tempo que tinha Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Metodista, Congregacional, Presbiteriana e é isso aí. Agora, quantas denominações nós temos só no Rio de Janeiro? A gente não tem como fazer essa conta. Há um trabalho muito belo feito por alguns teóricos da ciência da religião, da sociologia da religião, que é a análise do censo que sai a cada 10 anos, e a partir daí é feito um trabalho de mobilidade religiosa no Brasil. Cito aqui Faustino Teixeira, Renata Menezes, Faustino Teixeira da Universidade de Juiz de Fora, Renata Menezes da UFRJ aqui no Rio, fazem um trabalho de pesquisa com isso. Mas sinalizar quantas são inúmeras. Mas assim, isso é problema do protestantismo. A Igreja Católica ela é una. É mais ou menos. A Igreja Católica é una, mas a partir do momento em que ela acolhe debaixo do seu guarda-chuva várias ordens. Então você tem os beneditinos, os agostinianos, você tem os carmelitas, e você tem um sem número de ordens, que vão aparecer durante a Idade Medieval para mostrar que dentro desta igreja, que até então é a igreja única, católica, ela tem dentro dela também, na sua órbita, multiversos. O que é o universo? É a bolha em que estamos. Agora, existe possibilidade de outras bolhas? Entende a brincadeira com o tema igreja e seu multiverso? Na igreja católica medieval, eles têm também os seus multiversos. Por exemplo, se não falaria para você de um homem chamado Francisco de Assis, que pregava a pobreza do clero, preocupação precoce com ecologia, por assim dizer, numa mensagem de cristianismo extremamente num extrato puro e fino. Mas a igreja tinha dificuldades com ele, porque a igreja era rica, poderosa, massacrava, invadia, tomava. Como eu disse para você, o nosso olhar é o Ocidente, mas em 1054 houve um racha entre a igreja ocidental e a igreja oriental exatamente por causa de poder. A primeira grande divisão da igreja está no ano de 1054. A divisão da igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Francisco de Assis está pregando um cristianismo mais light, mais puro, mais simples, pé no chão, franciscano.
multiverso. Uma igreja rica, poderosa em Roma, assentada sobre o ouro, sobre o poder político. Existem multiversos. Podia andar com você mais na história e a igreja dos reformadores. Multiversos. E quando falo de reforma, a primeira pessoa que vem à sua mente, geralmente, grosso modo, quem é? Quem é o principal reformador? Martinho Lutero, é óbvio. Só que existem multiversos dentro do movimento de reforma. Existem, por exemplo, os pré-reformadores, que já são reformadores. Só não são os principais personagens do ápice. Você é do tempo que a gente tinha aquela inflamação, que tinha um carnegão? Furúnculo. Como é que é o nome? Hoje tem nome científico para tudo, né? Sabe que eu, quando jovem, era um grande goleiro. Pode crer. Jogava na capital da Baixada, em Mesquita, no Campo do União. Campo do União. Excelente campo. Só que o campo não tinha muros em toda a volta. E durante a semana, bois e vacas pastavam no gramado para dar o devido tratamento ao gramado. A irrigação era natural. Era a urina do boi e da vaca. E eu, como goleiro, fazendo as pontes para as defesas, deslizava no gramado, que estava tratado com a urina daqueles animais. Eu não sei porquê, numa determinada ocasião, a minha perna ao lado direito ficou toda cheia desses furuncos. E minha mãe, doce mãe, querida mãe, tinha alegria, prazer em cuidar de cada um daqueles furuncos e espremê-los diariamente para sair o carnegão. Mercúrio, mertiolate. Mertiolate é um remédio que vai ter no inferno, aquilo arde. Você sabe que o Lutero, ele é apenas o espremer de um carnegão de uma igreja colapsada e que precisa encarar um novo multiverso. O Lutero é apenas o carnegão que sai. Mas a inflamação interna, ela vem de longe. Você tem um personagem na Itália chamado Pedro Valdo. Então você pode ir anotando esses nomes. Pedro Valdo é italiano, e Pedro Valdo é rico, e Pedro Valdo decide abrir mão da sua riqueza para pregar um evangelho simples. Depois de Pedro Valdo, eu poderia citar para você, no século XIV, um homem na Grã-Bretanha chamado John Wycliffe, e que faz o trabalho de primeira tradução do Novo Testamento para a língua inglesa. Todo mundo que fala da unificação da língua inglesa, os literatos presentes e que me acompanham online, falam de Chaucer. Mas John Wycliffe é de extremada importância para definir o que é a língua inglesa e para botar a Bíblia na língua do seu povo. E a igreja o critica. No século seguinte, no século XV, eu poderia sair da Inglaterra e ir para você para a Europa Central, na região chamada, à ocasião, de Boêmia, no século XX chamada de Tchecoslováquia, hoje dividida em dois países, República Tcheca e Eslováquia, com um homem chamado Jan Hus. Jan Hus foi queimado vivo no Concílio de Constança no século XV, porque era um reformador. E pasme, o negócio é tão biruta e o mundo é tão multiversado, a igreja é tão múltipla, que John Hus estava pregando um evangelho, a igreja oficial criticando John Hus, ele é condenado em Constância, ele é queimado vivo, e no mesmo circo, John Wycliffe é retirado da cova para que os seus ossos sejam queimados no Concílio de Constância. Veja, é uma igreja cheia de multiversos, não é uma igreja una. Antes de Lutero, no século XVI, o Lutero do Castelo Forte, posso andar à frente, nós já o conhecemos, e ele expôs o multiverso da igreja, a pluralidade de uma leitura de igreja. O movimento luterano mostra que o mundo muda, porque desde o início do século XV, em 1410, com as grandes navegações, quando Portugal começa a fazer o périplo africano, ou seja, Portugal começa a navegar na costa da África e encontrar novos povos. E no final desse século XV, Espanha aborda, aqui no Caribe.
E eles encontram os povos originários, chamados também de aborígenes. E eles levam esses povos para a Europa, o mundo muda. Isso, gente, é uma transformação tão grande quanto a do bit no século XX. Tão grande como da internet, talvez maior. Porque se descobre que tem gente que a gente não imagina que existe. O mundo hoje, grosso modo, está todo mapeado. A missão do Acre está mostrando para a gente aqui que tem povos não alcançados pelo Evangelho. Mas essa gente é mapeada e muitos desses não alcançados com o Evangelho já foram alcançados por povos de outros países. Porque existem povos originários brasileiros em território brasileiro que não falam português, mas falam idiomas de outros países. Mas naquela época não. Uma igreja de multiverso. A igreja da Reforma. A gente tem as igrejas oriundas da Reforma. Hoje, a gente vive uma nova efervescência da teologia reformada do Brasil. Isso não é bom nem é ruim. Isso é um fenômeno. É simplesmente assim. Aqui o nosso seminário, posso chamar de nosso, né? Sou parte dele. Seminário Teológico Batista Carioca. A pergunta é, Batista é reformado ou não? Resposta, historicamente, não. Historicamente, não. E não precisa ir longe para isso. Onde vêm os batistas? Não houve uma reforma, mas existiram reformas. E no final da palavra reforma, coloca um S grande, para você entender que foram várias reformas que aconteceram. E uma delas aconteceu na Inglaterra, com Henrique VIII, que rompe com Roma por uma série de interesses que estão circundantes ao ambiente da reforma, ao multiverso do século XVI. Henrique VIII rompe com Roma, abre a sua igreja, a igreja anglicana, e dentro da igreja anglicana ele tira toda a Grã-Bretanha da igreja de Roma, ele funda a sua igreja, ele é o chefe da igreja como um papa, e alguns bretões disseram, a gente não concorda com tudo isso aí, a gente precisa se diferenciar de Roma, a gente quer seguir o processo da reforma. E quem são esses? Grosso modo, eles são chamados de puritanos. Eles querem a pureza da igreja, por isso puritano. A gente acha que puritano é o falso, né? Não é o falso, é aquele que quer a pureza da igreja. Henrique VIII administra os puritanos, porque os puritanos eles são contra a prática do rei, mas não são contra o rei. Eles querem manter a coroa, mas querem que o rei se adeque. E o rei vai administrando os puritanos, mas sempre tem um pessoal do coquetel Molotov. Sempre tem um radical. E dentro do grupo dos puritanos que questionava o rei, explode um outro grupo chamados de separatistas ingleses, que acham que não só a igreja tem que ser o multiverso, como a Inglaterra tem que calar o rei. A gente quer trocar o rei. A gente quer, inclusive, mudar a forma de governo. O rei parte para cima dessa turma, essa turma foge, vai para a Holanda, e na Holanda, onde há liberdade religiosa, aliás, a Holanda, historicamente, é o país das liberdades, eles fundam uma igreja que, a princípio, são chamados de mergulhadores, porque eles batizam por imersão. E todas as igrejas reformadas mantêm, do tempo do século XVI, a prática do batismo por aspersão, grosso modo. Curioso, recentemente encontrei uma igreja reformada batizando por imersão. Fiquei de voltar e conversar para entender o fenômeno. Preciso entender o multiverso. Bom, essas igrejas das reformas, os batistas que surgem na Holanda, depois vão para a Inglaterra, depois vêm para os Estados Unidos, e do sul dos Estados Unidos chegam no Brasil, vão produzindo igrejas nacionais, porque a igreja é um multiverso. Se você vai aos países nórdicos, existem igrejas nacionais lá. Você sabe que na Europa do Norte existem países, e olha, eu estou doido para a gente poder promover isso aqui no Brasil. O dízimo sai do contra-cheque do irmão. Glória a Deus, aleluia. O dízimo já sai do contra-cheque. Então, participação de dizimistas na igreja, 100%. Posso ouvir uma proposta dos irmãos? A proposta favoráveis digam sim.
Os contrários, calem a boca. Está aprovada a matéria. Aqui no Brasil, aos fins do século XIX, aos fins do XIX, o Brasil, sob o governo de Dom Pedro II, que tem as suas rixas com a Igreja Católica, em função do seu iluminismo acentuado, porque Dom Pedro II, que para ser o imperador, era mais republicano que Solano Lopes, que era presidente e era um ditador. E viveram a mesma época no Paraguai. Aí é um outro debate sobre a Guerra do Paraguai. Dom Pedro II não gostava de algumas práticas da religião, em que pese o seu reino ser um reino católico, porque Portugal e Espanha, os seus reis são conhecidos como reis católicos, e o Império Brasileiro, ele é originário do reino português. Mas, obviamente, Dom Pedro II é um brasileiro, e que já vai rejeitando alguns princípios. Ele abre, por volta da metade do século XIX, a chegada de norte-americanos derrotados na Guerra Civil Americana, na Guerra de Secessão, para virem ao Brasil, para colonizar aqui, porque eles eram escravocratas, só sabiam viver dessa forma, e o Brasil ainda tinha escravidão. Os americanos vêm para cá, eles plantam igrejas. Igreja presbiteriana, metodista, congregacional, batista. São multiversos. E você sabe de uma coisa? Essas igrejas plantadas no Brasil hoje são acusadas de serem racistas. E alguns de vocês não podem falar disso, vocês não têm lugar de fala, mas eu sou negro, tenho lugar de fala. Chamar as igrejas do século XIX de racistas é ser anacrônico. Porque o Brasil do século XIX era escravocrata. Oficialmente, documentalmente. São multiversos. É um belo debate que se estabelece na eclesiologia contemporânea. Há racismo estrutural na igreja evangélica brasileira hoje? É um debate a ser feito. E mostra os multiversos dessa igreja. Na virada do 19 para o 20, no Brasil, surgem as igrejas pentecostais que criam uma outra bolha, um outro multiverso. A igreja e seus multiversos. As inúmeras configurações das igrejas ontem e hoje. Se nós começamos no Atos dos Apóstolos, nós chegamos aqui ao Brasil, no norte do Brasil, no Pará, com Daniel Berg e Gunnar Vingre, que, a partir da primeira igreja batista de Belém do Pará, explodem um movimento que eles presenciaram anos antes nos Estados Unidos, na migração da Suécia, passando pelos Estados Unidos para chegar ao Brasil, da Rua Azusa. O movimento pentecostal explode no Brasil. E deixa eu lhe contar uma coisa. Desse movimento surge a Assembleia de Deus, alguns anos depois, que é a maior igreja evangélica do Brasil. É um trabalho fabuloso em todo o Brasil. O pentecostalismo no Brasil é singular. Inclusive, segundo Paul Freston, com grandes 3 ondas de pentecostalismo no Brasil, a primeira dos anos 10 e 11 do século XX, Belém, em 1910, na região sul-sudeste, com a Igreja Congregação Cristã do Brasil. A primeira onda. A segunda onda, um outro multiverso, o deuteropentecostalismo, baseado em São Paulo, com as igrejas de cura, divina e libertação, Igreja Pentecostal, Deus é Amor, Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo, que estão dentro de um multiverso. Elas são um jeito de ser igreja, porque estão em São Paulo. A Assembleia de Deus, o pentecostalismo do norte do Brasil, é do jeito que é, porque está no norte do Brasil, está naquela época. O pentecostalismo nos anos 50 e 60 em São Paulo está na cura e libertação, porque estão naquele ambiente. Nos anos 10, 11, no norte do Brasil, o falar em línguas, os dons do Espírito, são a reprodução do movimento vivido na Rua Azusa. E é o que dá dignidade ao nortista brasileiro, ao pobre homem do norte, que agora, numa experiência espiritual, encontra relevância, um lugar de fala numa comunidade de fé. Nos anos 50, 60, em São Paulo, precisa de cura e libertação, porque está todo mundo doente, todo mundo migrando do norte e nordeste da seca,
E em São Paulo, eles precisam arrumar trabalho. E não tem trabalho para todo mundo. Eles não estão qualificados. Eles são de cura e libertação. É o demônio que toma, é o demônio da cachaça, é o demônio de tanta coisa ruim. Eles são de cura e libertação. Falo não do lugar da teologia. Estou falando do lugar da sociologia da religião, do dado histórico. Eu não estou discutindo conversão. Olha o multiverso. Não me julgue frio. Eu estou fazendo uma análise dos fatos. Na década de 70, na sua metade final, no Rio de Janeiro, a terceira onda, segundo Paul Freston, com o neopentecostalismo, que é a igreja da prosperidade, misturada com teorias que já vêm dos Estados Unidos e chegam no Brasil. Houve um pastor que aportou aqui no Rio de Janeiro, chamado Roberto McAllister, canadense, que vem da Ásia para o Rio de Janeiro e planta a igreja em Botafogo, nos anos do milagre econômico do governo militar brasileiro. Ponte Rio-Niterói, recém-inaugurada, a conexão, a fusão dos dois estados. O Brasil vai crescer, a ditadura militar vai fazer um milagre econômico. A igreja também prospera. E é uma igreja em Botafogo, igreja pentecostal de Nova Vida. Um outro multiverso. Se você tem mais de 50 anos, deve lembrar. Coloque o seu copo com água em cima da televisão. Agora ore com fé. Agora beba água. Multiverso. E ali se cria, Roberto McAllister inaugura na teologia nacional o tal ponto de contato que é defendido pela Igreja Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, que passa pela Igreja Pentecostal de Nova Vida, junto com Romildo Soares, o famoso R.R. Soares, concunhados, fundam a Igreja Universal, depois rompem da Universal, sai a Internacional. E que depois de um dissidente de Macedo, tem a Mundial. Quem sabe um de vocês funda a Intergaláctica. Na verdade, eu termino a minha fala apontando a você um novo jeito de ser igreja para o qual nós não estamos preparados. Aliás, nós não. Talvez eu. Aqui há um grupo de colegas pastores presentes, talvez outros online. E talvez você já esteja adaptado ao novo modelo de igreja, ao novo multiverso de igreja, que é a igreja digital online. Como ser igreja hoje online? Me lembro de alguns poucos anos atrás, a minha filha mais velha, Vitória, assim, pai, coloca uma maquininha na igreja para dar dízimo, que eu não ando com dinheiro. Falei, Vitória, para de palhaçada, a igreja não é shopping. O crente tem que trazer o dízimo. Trazer o dízimo é culto. Ó, trazei a casa do tesouro, dízimos e ofertas com amor. Consagrai-vos como bons mordomos. Tem que trazer o dízimo. Que maquininha nada, Vitória. Hoje, meus irmãos, estou pedindo até Pix. Você sabe o que é isso? Multiverso. Igreja digital, igreja online. O que é multiverso? Conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o que vivemos. Eu era da cédula, hoje sou do Pix. Como ser uma igreja digital? Ensinar a Bíblia digitalmente, pregar para uma pessoa online, usar uma dinâmica de comunicar com você que está presencial, com você que está online. Não fui preparado para isso. No meu curso de teologia, não tinha nada disso. A gente tinha que contabilizar os membros da igreja. Termino dizendo a você que esse multiverso ele é tão multifacetado. Soube recentemente de uma reunião de batistas que aconteceu, onde uma pessoa procurou o pastor de uma grande igreja no Brasil, vivendo em regiões do Brasil diferentes, dizendo, olha, sou membro da sua igreja, quero conhecer o meu pastor e tirar uma foto com ele. Igreja online. Uma pessoa que mora num estado, é membro numa igreja em outro estado, e é membro daquela igreja, e encontrou o seu pastor por acaso. Pastor, por favor, tira uma selfie comigo, vem comigo. É um multiverso.
talvez eu e você não estejamos preparados para todos, mas eles existem acima de nós. E que Deus use todos os multiversos, porque o objetivo final não é a minha versão nem a minha igreja, mas o objeto final é o reino de Deus, acrescidos daquele que todos os dias o Senhor acrescenta à igreja. Na igreja de Atos dos Apóstolos, na Paulina, nas igrejas do Apocalipse, nas igrejas perseguidas, na igreja legal de Constantino, na igreja oficial de Teodósio, na igreja medieval, na igreja das ordens, na igreja oriental, nas igrejas dos reformadores, nas igrejas oriundas da reforma, nas igrejas nacionais, nas pentecostais, nas deuteropentecostais, nas neopentecostais, nas digitais, nas online, nas multiversas. Que Deus traga aqueles que devam ser salvos. E o seminário está aqui a postos para dar condições a você de, conhecendo todo o tracejado histórico, se adaptar ao tempo presente, com fidelidade aos valores do reino de Deus, para ser igreja no tempo em que vivemos. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um ano letivo inspirador e desafiador para a glória do nosso Deus. Eu quero agradecer imensamente ao pastor e professor Walter Júnior por estar conosco até esse momento, mas eu queria ainda explorá-lo só um pouquinho mais. Talvez alguns alunos aqui tenham alguma pergunta a fazer sobre esse tema tão provocativo. É claro que ele trouxe uma abordagem muito ampla, mas talvez isso despertou em você, ou através da internet, algo que possa trazer de volta aspectos tão importantes. Eu queria apenas iniciar, pastor, perguntando o seguinte. Eu vou tentar trazer a arte do cinema para nosso diálogo, já que o cinema se apropriou dessa expressão multiverso. Nas narrativas que nós vemos nos filmes, toda vez que um universo se conecta com outro universo, algo de muito ruim acontece. Uhum. Né? E quando você apresenta esses multiversos, nós estamos presenciando aqui, e eu começo a pensar em outros multiversos que vivemos, em bolhas não tão distantes, né, como o Acre e o Rio de Janeiro, não como uma igreja oriental e ocidental distante, mas algo muito próximo. Hoje nós temos núcleos muito, muito distintos, né? Você tem a igreja dos negros, você Sim. tem a igreja dos gays, você tem a igreja dos surfistas, você tem a igreja dos neocalvinistas, dos arminianos, e você tem também a igreja dos que odeiam os homossexuais, ou a igreja que detesta os calvinistas, e assim por diante. Existe uma briga interna entre esses universos. É uma utopia promover um progresso onde nós possamos permitir que o diferente exista e essas bolhas fiquem próximas? Solução do mundo, né? É só isso que você falou. Primeiro, que quem está na sua bolha, ele não acredita que outra bolha exista. Ele está numa bolha. E quando ele vê a possibilidade de existir uma outra bolha, ele quer mandar furar a bolha do coleguinha. Então, onde está o ponto de equilíbrio? Dentro do cinema, quando você vê dois universos que se aproximam, se chocam, se misturam, fazem uma espécie de junção, algo ruim acontece. No mundo religioso, eu acredito que deve dar a mesma coisa. Só que a gente tem uma utopia, uma mística, eu chamo de fé, a mediação exclusiva do Espírito Santo. Ele será o equalizador destas bolhas. Nós não podemos negar a existência das bolhas, mas o Espírito Santo é o equalizador. Se ele vai juntar todas as bolhas, se ele vai mudar alguma bolha, se ele vai alargar mais uma, se ele vai encurtar outra,
Isso é tarefa dele. Não compete a mim, nem a própria igreja, nem a você, nem os nossos cânones, nem os nossos documentos de fé, mas eu acredito que a equalização vem do Espírito Santo. O que você falou é a total verdade. A gente tem coisa muito ruim aí acontecendo no nosso meio. Mas eu acredito que a hora que a gente deixar o que a gente crê, ou seja, a gente crê que tem a nossa bolha, tem a do outro, quem vai equalizar o Espírito Santo, as coisas se tornam mais desequilibradas. Perguntas? Parabéns, meu amigo pastor Walter Júnior. O senhor continue abençoando e capacitando o seu ministério. Muitas pessoas dizem que estão com saudade de ter aula do senhor. E o Francinilton diz, pastor, vamos fundar sem medo a primeira igreja batista do multiverso. É uma possibilidade. Vai que daqui, mas eu fico da igreja onde estou. Mas é possível, a igreja do multiverso é possível. Uma pergunta aí, Marlon. Alexandre, você pode fazer a pergunta no chat, porque a gente não vai conseguir te ouvir. Ok? Tá, beleza, eu faço no site. Você talvez traria como ilustração, como exemplo, de forma prática, ou tentando trazer uma aplicação dos dias atuais. Só reconstruindo aqui, porque eles não vão ouvir a pergunta. O pastor Barnabé está perguntando se, historicamente, algum grupo conseguiu transitar entre as bolhas, né, e que poderia servir de modelo para as nossas discussões aqui. Todas as igrejas, mais que seculares, conseguiram passar por bolhas. Indivíduos, não. Os membros dessas igrejas, não. Porque eles estão limitados a um tempo e espaço. Veja, vou falar daquilo que nos é comum. A Batista hoje, na terceira década do século XXI, não é batista dos anos 70 do século XX, quando eu nasci. Então, a igreja se manteve, os personagens não. Então, veja, eu não estou aqui fazendo uma desqualificação das igrejas mais novas, dos movimentos recentes. Não estou desqualificando. Mas no sentido de transitar nos processos históricos, as igrejas mais que seculares, e estou falando aí a partir da Assembleia de Deus para trás, que já é uma igreja secular, ela conseguiu atravessar os processos, com mais dificuldades, com menos dificuldades, mas elas conseguem. O conceito, por exemplo, de assembleiano do século XX não é a mesma do século XXI. Eu me lembro de pessoas que, homens da Assembleia de Deus, usavam terno, independente da função dele na igreja, chapéu na cabeça, chapéu Panamá, pendurado na janela da igreja. Isso era o padrão. Um assembleiano, um pentecostal, uma mulher pentecostal não usava batom, mas nunca. Ela seria chamada de Jezabel. Então, veja, há uma transição, esses grupos transitam, agora os personagens não. Os personagens, eles são limitados pelo tempo e espaço, é a minha percepção. Uma pergunta já foi lançada aí, Felipe? Sim. Qual o nosso comportamento diante das bolhas diversas? Eu sei que eu tenho limitações. Existem algumas circunstâncias que eu tenho condição de esticar a minha percepção. Tem coisas que não. Então, a gente tem que saber o limite daquele grupo naquele momento. E uma coisa, Francinilton, importante, é um líder entender quando ele já não tem mais capacidade de refletir e de dialogar com o seu tempo. Se você, e não estou falando aqui que você tem que aceitar tudo que o seu tempo te propõe. Não é essa a proposta. O evangelho é um valor absoluto, ele tem um limite. Quer saber o limite do evangelho? Lê o Sermão da Montanha. Pronto.
Sermão do Monte, na minha opinião, é o negócio mais complicado que tem na Bíblia. Porque se eu cumprir o Sermão do Monte, eu tô lá. Eu tô lá. E eu não consigo. Estou brigando aí há 50 anos com esse negócio. Então, você quer saber o limite? Sermão da Montanha. Eu tenho condições de negociar até a minha percepção. Então, eu tenho que saber o que é a minha percepção e que eu posso esticar e aquilo que é valor do Evangelho. Quando um líder perde a capacidade dele de negociar e de conversar, ele tem que ver se o problema não é nele. Porque é a pergunta que o pastor Sérgio fez. Algum grupo passou? Passa. Mas tem que ter flexibilidade sem perder a essência do Evangelho. Então, o meu comportamento é ouvir. Eu acho que a gente está no tempo de pouca escuta. É ouvir o outro, deixar ele terminar o raciocínio dele, e aí dialogar à luz do Evangelho, do Sermão do Monte, dos valores do reino, e a gente vê como essas bolhas conversam. É um desafio que a gente vai atravessar ele durante toda a nossa jornada aqui. Patrícia? Sim. 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 Tem uma doutrina que a Bíblia, assim, isso causa. Isso causa uma confusão. É o que o pastor Renato falou das bolhas que se chocam. Vamos combinar aqui uma coisa. Você falou sobre a questão da mulher, né? Como é que a gente olha Paulo, olhando a mulher em Corinto, e como é que a gente vê hoje? Vai reproduzir o que Paulo falou lá hoje de forma total, vai parecer retrocesso. Parece retrocesso para a sua bolha. Mas existem lugares no Brasil hoje em que uma mulher não pode ser pastora. Permita-me falar daquilo que me é familiar. Vamos falar do processo de igrejas batistas. Aqui, na cidade do Rio de Janeiro, a Ordem de Pastores Batistas Carioca aceita o ingresso de pastoras da Ordem. Outros estados do Brasil não aceitam. Então, o texto de Paulo não é tão reinterpretado como para outros lugares. E estão todos no século XXI, eu estou falando da agenda de hoje. Então, esses multiversos, eles estarão o tempo todo em choque. Existem igrejas no Rio de Janeiro que não têm diaconisas, não é pastoras, não, é diaconisa, porque mulher não pode ensinar na igreja, mulher não pode ser líder. Então, tudo hoje, não estou fazendo anacronismo de pegar pau, trazer para cá, nem tirar o daqui e jogar para lá. É hoje, porque esses multiversos, eles ainda estão em combate. E esse combate é o combate da vida. Agora, só que daqui a um tempo isso vai passar, eu vou morrer e a coisa fica tranquila. Sim. Entendeu? O Gessé, já passo para você, vou só ler daqui, depois a gente faz uma presencial. O Alexandre levanta a questão seguinte: o Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, o Hus fez acréscimos no idioma da Boemia, os grandes influenciadores da história da igreja tinham como características trazer inovações que culminariam em transformações impactantes, criando novos multiversos? Sim, sim. Veja, o que acontece, por exemplo, com John Wycliffe quando ele traduz o Novo Testamento para a língua inglesa? O inglês comum, que sabe ler, que aliás não é o comum, é o inglês erudito, porque esse negócio de saber ler, escrever, ter livro na mão, é da Revolução Francesa para cá, e na Europa. No Brasil ainda tem vários povos ribeirinhos, onde as pessoas com 14, 15 anos não sabem ler ainda. Então esse negócio de ler parece senso comum, mas está longe de ser. Fora o pessoal da rede pública da nossa cidade, que não sabe ler. Que não sabe ler. Temos isso ou não? Talvez você não viu, mas eu já vi crente abrir Bíblia no culto só para não ficar mal. Mas ele não sabe ler, e membros das nossas igrejas do século XXI. Leem e não interpretam. E aí é que vem o problema.
porque eu sou alfabetizado funcionalmente, eu sei que B com A, L, A faz bala, mas eu não sei interpretar, e o nosso problema é hermenêutico. Então, quando eu traduzo a Bíblia para a língua nativa, sai da mão da igreja oficial a interpretação oficial que é dada com o sacerdote, falo da Idade Média, o sacerdote que reza a missa de costas para a congregação e que a orienta, sai da mão dele e passa para a mão do indivíduo. E a gente tem um valor da reforma que é o grande multiverso, que é a Bíblia na mão do indivíduo, na língua dele. E quando você traduz, você cria multiverso. Um exemplo único. Pegue sua Bíblia e veja João 14. Começa assim, na JFA, na Ferreira de Almeida. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja o que diz o Evangelho de João, dando voz a Jesus. E se eu for e vos preparar lugar? E se Jesus não for? Se a gente acredita que vai para o céu porque ele foi, e ele mesmo diz, e se eu for, significa que ele pode não ir. E se ele não for, como eu vou para um lugar que ele disse que acha que iria, mas não deu certeza, e eu tenho certeza que vou, porque ele foi? Veja, é um problema de tradução. Já deram uma melhorada, agora vem quando eu for. Aí mais adiante, descobre-se lá, não. A melhor tradução é e quando eu for, e talvez na sua versão esteja aí, e quando eu for vos preparar lugar, virei. Ou seja, é a ideia do multiverso. Se eu cristalizar e sacralizar a João Ferreira de Almeida, é e se eu for, e lamba-te os beijos. Então, sempre, e John Wycliffe, John Huss, Lutero, as traduções, o próprio Ferreira de Almeida, há tanta gente criou multiversos a cada 10 anos, uma versão de Bíblia diferente na nossa língua, e está mexendo na teologia. Então, é um trabalho infindo. Jessé? Uhum. Exatamente, essa é a grande tensão, o paradoxo do erro e de não errar. Será que água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Aí eu vou voltar à pergunta que o Renato fez e a resposta que dei, que pode não ser aceita, eu me submeto e respeito. Mas eu acho que a mediação do paradoxo, porque a sua abordagem, ela tramita por um caminho filosófico. Mas eu creio que para sair desse paradoxo está a mediação do Espírito Santo novamente. Porque a filosofia é uma ciência espetacular. Ela só sente falta da mediação do Espírito Santo. É por isso que há o conflito. Por isso que no mundo de multiversos, onde eles se chocam, e o professor Renato disse que sai uma coisa sempre pior, por que na igreja, mesmo com os conflitos que nós temos, a igreja sempre é vencedora? Porque ela está baseada, a seiva que corre por dentro dela é a ação do Espírito Santo que equaliza. Então, eu repito, a sua fala ela é corretíssima. E quando a igreja trabalha apenas uma teologia que não é divinamente lida, no sentido da mediação do Espírito Santo, ela corre no risco do paradoxo. E a gente não vai saber diferenciar o acerto do erro. Eu vos enviarei o outro, o Consolador, que vos ensinará
todas as coisas. Creio nesses choques que entendo serem naturais à mediação do Espírito Santo para equilibrar. Sérgio, o Walter, tem uma questão que eu achei interessante na discussão de ciência da religião, um autor chamado Oneide Bobson, né, que ele traz a ideia de subterrâneos da fé, aquela ideia de, na verdade, uma igreja que funciona dentro da igreja além do dogma. Nós temos os padrões, nós temos as nossas regras, mas existem vidas, experiências particulares que não se submetem ao dogma. Eu me lembro da fala do nosso amigo e colega de trabalho, da história que dialoga com a teologia, o André Chevitarese, quando ele traz o conceito de cristianismos, não de singular. Cristianismo nunca foi uma questão singular, absoluta, sempre desde a fundação muito plural. E é aí que eu quero trazer aqui duas questões interessantes. Uma é da Sandra, que ela levanta uma pergunta, se seria possível levar o Evangelho de Cristo sem desconstruir a cultura de uma etnia, ou se há impossibilidade, né, dentro de uma visão teológica que não desconstrua a cultura, se é possível construir isso. E o aluno Fábio também traz, até ele faz uma menção do Raul Seixas, né, quando ele remete para a igreja hoje, quando ele diz que cada ser humano é um universo, né? E como nós temos muitos universos dentro de uma igreja ou em várias denominações, poderemos atuar em bolhas ou em outros estados, países, sem perturbar a ordem já estabelecida? Ou seja, o cristianismo vai sempre impetrar o caos quando ele entra em determinado ambiente para ferir essa cultura. A gente precisa explodir, estourar bolhas, e a gente consegue viver dentro dessa pluralidade? Vamos daqui, de hoje, para povos que vivem numa outra bolha e que não conhecem o cristianismo. Bobo o pastor que acredita que a sua igreja tem um padrão único. Bobo. Um dia eu preguei numa igreja, o pastor, batendo papo no jantar depois, disse assim, aqui tem 4 igrejas aqui dentro dessa minha aqui. 4 igrejas. Ele pontuou, tem esse grupo, esse grupo, esse grupo, esse grupo. Eu falei, como é que você vive? Eu sou pastor de todo mundo. E essa igreja aqui é para todo mundo. Então, ingênuo o pastor, por mais uniforme que pareça na forma a sua igreja, que ela é unânime. Se você é muito reformado, muito conservador, batista tradicional, prega de terno, na hora do apelo canto 266, tal qual estou, eis-me Senhor. A sua igreja é assim. Mas se você andar no grupo, por dentro da sua igreja, no subterrâneo da sua igreja, tem um culto que você não sabe do café amargo. Tem. Por mais tradicional que você seja, tem um grupo do café amargo na sua igreja. Você não sabe, mas tem. A partir do momento em que eu aceito, porque assim, aceita que dói menos. A partir do momento em que essa minha igreja, que eu julgo ser uniforme, tradicional, eu reconheço que ela, no seu interior, é formada por várias bolhas. Quando eu saio daqui, eu vou para o Acre, eu vou cheio de dedos, no bom sentido. Felipe falou aqui, né? A gente não vai lá para desconstruir nada, não. Guilherme falou, né? A gente quer apresentar o evangelho. Então, é possível. Gente, é muito difícil. É igual você andar no meio de uma plataforma cheia de ovos e não quebrar os ovos. Mas esse é o desafio. E ele é hermenêutico, porque vai partir do princípio do que eu entendo, por exemplo, vamos falar de um caso mais simples, do que é pecado e do que é cultural. Porque, eu vou repetir, mulher usar a calça comprida nos anos 70 era visto como pecado. Hoje é o quê? Obviamente, existem mulheres que podem estar me ouvindo e que não usam porque acham que não convém. Mas não dá para dizer que é pecado. Agora, o que falar, por exemplo, daqueles que bebem bebida alcoólica? Pode?
Você chega em outros países em que os irmãos tomam vinho tranquilamente. Se você for à Rússia, uma vodka para a glória de Deus. Qual é o conceito de pecado e o que é implantação cultural? Porque a gente tem que levar em conta o cinturão da Bíblia do sul dos Estados Unidos, a gente tem que levar em conta o puritanismo, tem que levar em conta uma porção de coisas. E aqui, ó, não dá para dizer que aqui, não, eu vou abrir uma igreja, a primeira igreja batista do multiverso, e na minha pode. Não pode, não. Porque estas bolhas, elas vivem dentro do seu mundo. Então não dá, porque eu agora entendi que tem multiversos, que eu vou sair chutando as bolhas. Porque as bolhas vão te matar. Elas acabam com você. Você será demitido da igreja na próxima assembleia. Você vai dirigir a assembleia e será demitido na assembleia que você dirigiu. Eu já vi pastor ser demitido numa assembleia que ele mesmo presidiu. Por quê? Porque não respeita as bolhas. Então, assim, eu acho que é possível pregar o evangelho com o mínimo de interferência possível, mas entendendo que as bolhas existem e que você precisa ter cuidado com elas. O pastor Renato falou aqui da presença da Nauzira. A Nauzira é quase um ET. Ela devia ser colocada assim num laboratório para a gente estudar. Botar um negócio na cabeça dela, para a gente ver as pulsações, pegar um psicólogo aí, fazer uma análise. Porque, gente, conseguir tramitar do jeito que aquela mulher transita. Não é para qualquer um. Eu não tenho condições. Gente, eu não tenho condição de pastorear, talvez em outro estado, uma igreja batista tradicional. Porque eu tenho o meu multiverso, que não é multi, é o meu verso. É a minha bolha. Para eu sair daqui e pastorear em outro lugar, eu tenho que pensar, orar e depender, viu lá você, a pergunta? Depender dessa afinação do Espírito Santo. Porque, do contrário, eu vou chegar lá, vou dar com a cara na parede. Puxa, meu primeiro ministério foi fracassado. Por quê? Saí daqui para pastorear lá em Goiás e uma igreja ruim. Não, a igreja não é ruim, é que você não entendeu que você estava em Goiás. E no Goiás, se come pequi. Em Belém, açaí não tem sorvete. Peixe frito. É cultural. Então, não chegue em Belém, não, açaí eu como com granola, eu como com... Você vai arrebentar lá. Você não vai dar certo lá. Então, a gente precisa entender onde a gente está, respeitar isso. Eu sei que a vontade que dá é a gente furar as bolhas. Mas respeito, cuidado. Seriam muitas outras perguntas, mas a instituição não nos permite. Peço perdão a vocês. Irmãos e irmãs, é muita alegria que a gente tem o privilégio de ter um espaço como esse, onde a gente pode pensar fora da caixinha.